pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu continuo por aqui salvando a sua redação do Enem. E já que eu tô salvando a sua redação do Enem, deixa aqui pra mim um like ou um joinha pra eu saber se tá indo tudo bem. Deixa também dúvida, comentário e sugestão de temas, porque eu vou gravando à medida que vocês vão pedindo por aí. Um dos temas mais quentes é a questão da saúde mental do brasileiro. Principalmente a partir de alguns números que mostram o crescimento dos índices de depressão e suicídio entre os jovens e entre a população em geral, a gente começa a se questionar se está tudo bem com a população brasileira. Nessa perspectiva, a gente poderia começar com uma análise histórica do tema. Em vários períodos e civilizações, houve uma tentativa de se eliminarem os comportamentos e os modos de vida considerados estranhos. A gente pode pensar, por exemplo, que na Grécia Antiga, os indivíduos que tinham alguma forma de doença mental, além das doenças físicas, eram, ainda na infância, eliminados. Na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto atingiu também os indivíduos que tinham doenças mentais. Mas a gente pode fazer um questionamento. Qual que é a noção de loucura? Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma referência histórica brasileira muito interessante é falar sobre o manicômio de Barbacena. A gente teve, ao longo dos anos no Brasil, uma instituição de saúde mental que acolheu não apenas os indivíduos que tinham de fato algum tipo de sofrimento mental, mas todos os indivíduos que tinham comportamentos considerados desviantes. Para o manicômio de Barbacena, para o sanatório de Barbacena, eram enviados alcoólatras, eram enviados também homossexuais, mães solteiras, mulheres que se negavam, por exemplo, a casar com os maridos que foram escolhidos para elas. Por que eu estou falando desse aspecto? Porque tem um livro que é um dos livros mais interessantes que eu já li e também um dos mais chocantes que eu já li, que se chama Holocausto Brasileiro. E nesse livro ela fala a história desse manicômio de Barbacena e como os indivíduos que foram mandados para lá foram alvo de uma série de desrespeitos aos direitos humanos mais básicos. Eram muito comuns, por exemplo, os castigos físicos, o isolamento, os eletrochoques. O Holocausto Brasileiro não é apenas um livro, você pode fazer referência a um documentário bastante recente, também chamado Holocausto Brasileiro, que é a transformação do texto no audiovisual. Vou colocar o link para o Holocausto Brasileiro nos links relacionados a este vídeo. Aproveita e dá uma olhada na minha outra série de vídeos em que eu falo, por exemplo, sobre depressão e suicídio, principalmente entre os jovens brasileiros. No que diz respeito a essa questão de uma certa reflexão sobre o que é considerado normal ou anormal, eu não tenho como deixar de mencionar O Alienista, do Machado de Assis. Conta a história da Casa Verde, um manicômio que se instalou numa cidade e que, a partir de um certo ponto, começou a acolher não apenas os indivíduos que de fato tinham algum tipo de problema mental, mas todos os indivíduos que tinham qualquer tipo de comportamento desviante, ao ponto que o seu fundador acaba sendo internado também. Olha o spoiler! Nossa senhora! Não, gente... É um livro recente, né? Gente, dei um spoiler, né? O livro só tem, 200 anos. Zoando, gente. O livro tem menos do que isso, e isso não é um spoiler. A riqueza do livro é justamente a construção e a desconstrução do conceito de normalidade e loucura. Já que é pra gente desconstruir a noção de normalidade e de loucura a partir da arte, eu gostaria de mencionar também uma das músicas que eu mais gosto de uma banda chamada Mutantes, imagino que vocês conheçam. Eles têm uma música que se chama Balada do Louco, e o inicinho é assim: dizem que sou louco por pensar assim, mas se sou muito louco, mais louco é quem me diz que não é feliz. Então a ideia de que a noção de loucura varia no espaço, no tempo e nas sociedades, o que me traz à mente uma outra referência sensacional. O Michel Foucault, filósofo francês, escreveu um livro chamado História da Loucura, que é uma tentativa de mostrar como é que a noção de loucura se transforma no espaço e no tempo e que normalmente a gente joga para a loucura aqueles comportamentos que não são muito aceitos pela sociedade. Nessa perspectiva, anota aí um nome importantíssimo: Norbert Elias. Norbert Elias. O Norbert Elias tem um livro muito interessante em que ele fala sobre os outsiders, os excluídos, os indivíduos que não são incluídos na sociedade. Pense o seguinte: se ao longo da história brasileira e mundial a gente tende a considerar louco aquele indivíduo que não se adapta aos padrões sociais, vários indivíduos poderiam ser considerados loucos no passado e serem considerados normais hoje.
Homossexuais, por exemplo, ao longo da história, foram excluídos porque teoricamente eram doentes mentais. Se a gente pensar, a homossexualidade, até recentemente, 1997, constava no catálogo da OMS como uma forma de sofrimento mental. Então, nessa perspectiva, uma última questão, uma última referência que você pode usar no seu texto é um filme que se chama Bicho de Sete Cabeças, que tem uma trilha sonora maravilhosa, que tem até a música cujo nome é Bicho de Sete Cabeças e conta uma história real de um jovem que se envolveu com drogas e que, ao longo da sua juventude, passou um bom tempo dentro de um manicômio, porque foi considerado desequilibrado emocionalmente pelos pais. Ou seja, quando a gente for conversar sobre a saúde mental do brasileiro, não adianta só falar das formas de doença. A gente tem que pensar também os tabus, os estigmas e os preconceitos que permeiam essa discussão. Na verdade, eu gostaria que você pensasse o seguinte: até que ponto somos normais, até que ponto somos loucos e a maneira como a gente trata os nossos loucos não revela muito da maneira como a gente trata os nossos estranhos? Beijo, até a próxima!